Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever nesse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 7 em diante, que diz assim o nosso texto: Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e a tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Em nosso texto bíblico, nós podemos observar um grande detalhe. Deus, meus irmãos, Deus, ele não apenas chama o profeta Jeremias, mas também ele remove todas as desculpas. Eu já inicio essa nossa reflexão declarando sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida cristã. Acabou o tempo das desculpas. Há um chamado de Deus para falar o que Ele manda, para somente pregarmos aquilo que Deus tem falado conosco na intimidade do nosso coração. E a pergunta que nasce dessa revelação é: vamos obedecer ou vamos continuar procrastinando, dando desculpas ao chamado de Deus? E meus amigos, desse nosso texto, nós vamos extrair algumas lições importantes que serão necessárias compartilhar. E a primeira lição é que Deus não aceita desculpas quando Ele chama. Acabou as desculpas. Jeremias tentando fugir não apenas do chamado, mas da tamanha responsabilidade. Ele disse que era apenas um menino, uma criança. Mas o nosso Deus, Ele não olha para a nossa idade. O nosso Deus, ele não olha para a condição financeira ou mesmo o medo do perigo em que esteja o seu profeta. Saiba que, assim como Deus falou para Jeremias, não diga que é uma criança, muitos já estão dizendo que já estou muito velho. Ainda é tempo do chamado de Deus para todos nós. Pois é Ele, o nosso Deus, quem nos assegura e é Ele que nos guarda. O nosso Deus, ele sempre olha e está atento para o propósito. A Bíblia, ela declara a resposta de Deus a Jeremias: não digas eu sou um menino ou sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. Meu irmão, vá a todos, não fiquemos selecionando para quem formos pregar a palavra. Vá a todos. Eu preciso dizer que o nosso Deus, ele não vê com os nossos olhos. Quando verdadeiramente é Deus que nos envia alguém, a desculpa perde a força. O problema não é falta de capacidade, é falta de obediência. Meus irmãos, quantos de nós, nos dias de hoje, já dizemos assim para Deus: envia outro, ou dizemos mesmo que ainda não estou preparado, quando na verdade Deus já está nos enviando. Meus amados, que tenhamos a plena certeza e tenhamos a confiança em Deus, pois sempre será Ele, o nosso Deus, quem nos prepara e capacita. Nos capacita como soldados muito bem treinados e adestrados para a sua missão. Tenha certeza, Deus não está te enviando de qualquer maneira nem de qualquer jeito. Uma coisa é certa: o nosso Deus, ele não chama os que se dizem e se gabam os mais preparados. E sim, é Ele quem prepara, é Deus quem nos capacita para o que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. E a segunda lição que vamos apresentar com o nosso texto é que quem é enviado por Deus não fala o que quer, fala o que Deus manda. Deus foi direto e objetivo no falar com Jeremias, como também está falando aos nossos corações: tudo quanto te mandar falarás. Meus irmãos, a pergunta que nos fazemos aqui é: temos falado somente o que Deus tem mandado, ou temos acrescentado ou mesmo extraído? Ou temos falado o que queremos? Hoje existe uma grande tentação: falar o que agrada as pessoas, pois isso
isso traz prestígio. Falar o que agrada as pessoas traz popularidade. Muitas das vezes, falar o que Deus ordena nos deixa só. Muitas das vezes, falar o que Deus ordena não nos faz agradáveis aos outros. Nos dias atuais, nos dias de hoje, muitos têm pregado os sentimentos do próprio coração. Muitos nos dias atuais pregam emoções e motivação, mas não pregam arrependimento, não pregam santidade, nem muito menos pregam a verdade. E a verdade de que Jesus certamente ele voltará. A pergunta que nos fazemos aqui é: qual classe, que tipo de pregação tem saído dos nossos púlpitos quando temos tido a oportunidade de pregar a palavra de Deus? O nosso texto, ele declara de forma firme: e tudo quanto te mandar falarás. Não podemos nunca nos esquecer de que quem é chamado por Deus, ele não é dono da mensagem, é apenas um arauto do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, que a palavra que saia da nossa boca, ela sempre venha do céu e nunca do coração enganoso do homem. E a nossa terceira lição que vamos compartilhar é que quem obedece a Deus não vive com medo. O Senhor não disse a Jeremias que ele não enfrentaria oposição, mas disse algo muito mais forte e grandioso: estou contigo para te livrar. Ei, eu já quero declarar: vem livramento da parte do Senhor para cada um de nós que pregamos a palavra que Deus tem nos enviado falar. Meus amigos, isso significa que a nossa proteção, ela não está na força do homem, nem no conhecimento humano, nem muito menos nos contatos do nosso celular e nas influências que temos, mas sim em sempre na presença de Deus e na nossa vida. O texto bíblico que nós lemos, ele declara com autoridade para a nossa vida: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Meus amigos, quem obedece a Deus pode até ser rejeitado pelos homens, mas nunca será abandonado por Deus. O medo na vida do servo fiel a Deus, ele desaparece quando a obediência ela começa a se tornar formado no seu coração e nós passamos a obedecer. E a revelação final do texto para cada um de nós traz uma pergunta. A grande pergunta é: não é se Deus ainda chama, porque sim, Ele, o nosso Deus, Ele continua convocando a seus servos a pregar a verdadeira palavra de Deus. A verdadeira pergunta é: vamos continuar adiando o chamado ou vamos obedecer e falar exatamente o que Deus tem mandado pregar? Porque Deus não procura pregadores famosos. Deus, ele ainda procura homens e mulheres que estejam disponíveis e que tenham coragem de dizer: Senhor, coloca a tua palavra na minha boca e eu falarei. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. E eu quero te convidar, meus irmãos, a siga o nosso canal no YouTube, curta e compartilhe essa reflexão. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.